Isa. E aí, voltando à pergunta, né? A gente fez, acho que um preâmbulo longo, mas importante, e eu acho que ele ajuda a gente a ser bem objetivo na resposta à nossa pergunta de hoje. Nossa pergunta de hoje perguntava, né? A ideia é discutir se a pedagogia do jogo, e o Tiengo e o Alcides deram agora uma boa passada por o que é a pedagogia do jogo, e em essência, a pedagogia do jogo ela é relacional e ela se estabelece num campo subjetivo de prática, né? E verificar se a pedagogia do jogo ensina melhor, pior, é possível ser comparado ou não com os métodos tradicionais. Eu acho que, eu tentando entender tudo isso que foi falado, eu poderia dizer o seguinte: por mais que os métodos tradicionais tivessem, aí o que eu vivo falando, uma perspectiva que desumaniza a relação, né? A característica básica dela é essa: até o pior professor do mundo se conecta com alguém na aula. Até o professor que, às vezes, ele é totalmente... Vamos usar um outro termo, a gente falar o pior professor, porque eu tenho meu lado anti-empirista muito forte, mas até o professor mais empirista que existe, ele, sem ter a intenção de se conectar com alguém, ele se relaciona pedagogicamente, nem que seja com aqueles pouquinhos que conseguem entender o que ele fala. E aí, eu acho que o grande lance é o seguinte: é a gente entender que a pedagogia do jogo, ela tenta democratizar a possibilidade da aprendizagem, devolver o jogo ao jogador, né, Alcides, que você fala tanto, né? Porque, querendo ou não, as pessoas aprenderam ao longo da história. Eu acho que esse é o grande ponto, que sempre me perguntam, Lucas, mas tem um monte de jogador de futebol aí, ninguém aprendeu com o jogo. Eu falo assim, quem disse que não? Talvez aquele que ensinasse não tivesse consciência de que não é só ele que ensina, e que às vezes aquilo que ele faz pode ser jogo para aquele que está aprendendo, né? Que é o que o Tiengo acabou de falar. Às vezes, sem querer, a pessoa dá um jogo, cria um ambiente de jogo por meio de um trabalho analítico. Então, assim, eu não digo que o empirismo não ensina, mas eu digo que ele não tem a intencionalidade de ensinar mais do que ele pode ensinar. Complementando e aí finalizando a minha participação, já que nós vamos chegando no final, né? Veja, todo método ensina. Como todo carro me leva do ponto A para o ponto B. A questão está exatamente nas consequências. Quais as consequências de ir com um carro X, eu não vou falar Fusca para você não ficar bravo, com um carro X ou com um carro Y, de um ponto A ao ponto B, passando por determinadas paisagens, de determinadas estradas e determinados locais, né? Essas consequências é que fazem a diferença, né? Sempre o ser humano vai aprender independente das pessoas, porque a aprendizagem, ela é uma condição sine qua non do humano. Se nós não aprendêssemos, nós morreríamos ao nascer, né? Então nós aprendemos com tudo e com todos. Até com péssimos professores nós aprendemos. O grande ponto é como que eu consigo potencializar essa aprendizagem, como que eu consigo fazer com que um método possibilite com uma maior abrangência a perspectiva da humanização e da emancipação. Como que um método permite com que mais pessoas sejam emancipadas dentro de uma relação de humanização. E quando a gente fala de humanização, nós estamos sempre se referindo a uma lógica de como que eu consigo fazer com que o ser humano pense melhor, com que o ser humano sinta melhor, para que o ser humano possa agir melhor. Todos nós fomos alfabetizados, a maioria de nós pelo método tradicional, pelo caminho suave, pela lógica de uma educação bancária, e aprendemos. O grande problema é que muitos de nós simplesmente aprenderam a ler e escrever, a decodificar símbolos e conseguir fazer uma leitura. E talvez tenha uma certa deficiência, uma dificuldade na interpretação daquilo que está lendo, daquilo que está escutando. Não consegue interpretar. Isso é um problema sério que leva ao que a gente chama de um analfabetismo funcional. Isso acontece no esporte.
Quando eu priorizo o cavalo ou o jockey, eu não ensino as pessoas a lerem o jogo, eu não ensino as pessoas a língua do jogo. Se eu quero aprender a ser um jogador melhor, eu preciso ir para uma escola. E se eu preciso ir para uma escola, nada melhor do que continuar aprendendo com um método que permita essa interação, que permita a possibilidade do ser humano entender a partir da sua perspectiva, a partir do seu ponto de reflexão, e não simplesmente tendo que enxergar o mundo pela ótica do professor, porque muitas vezes é um péssimo ponto de vista. E nós temos inúmeras experiências, inúmeros filmes, hoje, a perspectiva dentro da pedagogia nos ajuda muito a entender que eu posso, de maneira muito segura, abandonar o inatismo, abandonar o empirismo e seguir a terceira via, que é o que você acabou de falar, que são as perspectivas interacionistas. Eu posso ser um pedagogo interacionista. E talvez esse seja o grande desafio, e por isso que a pedagogia do jogo ensina melhor do que o método tradicional. Por quê? Porque a pedagogia do jogo é uma pedagogia que se constrói a partir de uma teoria do conhecimento interacionista, que valoriza a interação, que valoriza a construção do conhecimento. Mas isso não basta, isso é o pontapé inicial. Nós temos ainda muita coisa para conversar.